podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. O podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, estamos quase, eu ia falar ao vivo, quase saiu ao vivo. Essa live é gravada, mas estamos muito felizes porque estamos em mais um podcast, mais um episódio aqui do nosso Papo de Legendário. Eu estou aqui fardado, estou aqui para receber um grande amigo que a montanha me proporcionou. E é o Dr. House da vida real, Dr. Júlio. E aí, meu irmão, como é que você tá? Firme na rocha? Prazer estar aqui, Josimar, no seu podcast, conversando sobre legendários. Para mim é um grande desafio, né? Porque a gente vai conversar um pouco disso, né? Vai conversar um pouco da montanha. Você vai entender o porquê de estar aqui nesse momento conversando com você. É um desafio pessoal para mim. Opa, meu irmão, agradeço a honra de você ter arrumado um buraquinho nessa tua agenda. Nós estávamos aqui, acho que, gravando o podcast do Adriano. Com o Adriano e o Luiz. E aí até o Adriano deu a sugestão, falou, cara, o Júlio, vamos, já ligou na hora ali, já chamamos, isso aí já tem mais de mês. E obrigado por você ter arrumado. Eu sei que a tua agenda ela é bem atarefada, a gente tá tentando trazer você já há algum tempo. E graças a Deus o senhor hoje nos deu essa dádiva de estarmos aqui. Mas eu quero que você se apresente. Quem que é o Júlio? Fala aí um pouco da tua trajetória. Meu nome é Júlio Croda, né? Sou médico, infectologista. Sou da Bahia, né? Nasci na Bahia, me formei na Bahia, vim para o Mato Grosso em dezembro de 2008, casei, eu fiz residência e doutorado em São Paulo, em infectologia, conheci minha esposa, que é cuiabana lá, somos casados há 20 anos, tenho 3 filhas, Maria, Paula e Ana, 16, 13 e 3, cada uma nasceu em uma cidade, né? Maria nasceu em Salvador, a Paula nasceu em Dourados, que eu morei em Dourados de dezembro de 2008 até 2017, depois me mudei para Campo Grande, e a Ana, mais nova, nasceu em Campo Grande, uma diferença de 10 anos aí. Então, assim, sou muito grato, né, por essa terra aqui, por Mato Grosso do Sul, que me proporcionou tudo, né, crescimento da minha família, crescimento profissional. Então, agradeço a Deus por estar aqui, estar vivendo aqui, né, junto com minha família e com os irmãos. Show de bola, meu irmão, show de bola. A gente estava conversando aqui em off, falando sobre justamente, a gente não tem muito, apesar de sermos irmãos de montanha, estamos servindo vários tops, estamos se esbarrando ali, né, cada um numa função, mas a gente não tem o tempo, assim, de sentar e trocar uma ideia, conhecer a fundo o testemunho de muitos irmãos, né? Eu tava falando isso com você em off e sabia que você era forasteiro, né? Por causa do sotaque que entrega. Mas não sabia, cara, que você era baiano, nem imaginava. Eu sou baiano, assim, minha família, meu pai é gaúcho, né? Engenheiro, tava fazendo uma estrada lá, BR-101, no sul da Bahia, conheceu minha mãe, que é baiana, né? Lá em Itamaraju, Escondido, que era o nome da cidade, se apaixonou, casou. E meu pai sempre viajou o Brasil todo, eu viajava com ele.
quando a gente cresceu, eu tenho uma irmã mais velha, minha mãe ficou em Salvador para dar principalmente os últimos anos de escola, faculdade, né? Minha irmã é advogada, eu sou médico. Então, assim, essa é a minha história. E eu vim recentemente para o Mato Grosso do Sul, né? Acho que também foi, né? Assim, apesar de na época, né? Eu não ser convertido, acredito que sim, que foi obra de Deus essa vinda para o Mato Grosso do Sul e para Dourados, que foi importantíssimo na minha vida profissional e na minha vida pessoal. É interessante, né, Júlio? Eu chapo com algumas coisas, cara. Eu gosto de ficar imaginando como que as coisas de Deus, elas são. Como que as coisas, elas vão se cruzando para que nós estivéssemos hoje sentados aqui conversando. Olha quanta coisa, né? O gaúcho que saiu para construir a BR, que encontrou com a sua mãe, que tiveram filhos. Como que as coisas de Deus, elas são perfeitas, né? Eu falo assim, não tem nada por acaso, né? Que nem você falou. É uma construção, para nós estarmos aqui, essa construção começou muito, muito antes da gente sonhar em entrar no útero das nossas mães. Deus já estava escrevendo a nossa história. Eu acho isso aqui maravilhoso demais. E é poderoso, né? Eu sou casado há 20 anos, né? Mas realmente, né? Minha esposa, ela se converteu com 17 anos, quando entrou na faculdade em Cuiabá. E ela era presbiteriana, né? E para você ter uma ideia, ao longo desses 20 anos, ela sempre tentou me levar para a igreja. Sempre tentou me levar para a igreja. Eu não era convertido. A gente foi morar em Dourados. Dourados tem um ministério forte da igreja presbiteriana, né? Tem um hospital, tem a Missão Kaiowá. Eu trabalhei na Missão Kaiowá, levava os alunos lá. Minha esposa foi diretora do hospital. A gente recebeu uma proposta de morar lá na missão, fazer a obra de Deus, né? Naquela época eu não era convertido. Então, assim, frequentava a igreja presbiteriana lá em Dourados. Minha esposa frequentava, eu ia aos domingos, mas não era convertido. Eu tinha uma resistência muito forte, né? Com essa parte da religião, com a igreja. E parte dessa resistência era muito preconceito, entendeu, Sim. Josimar? Quem é do mundo tem muito preconceito com o evangélico, não entende, acha que assim, a igreja vai fazer uma lavagem cerebral, que os pastores estão lá para pegar o dinheiro de você, então assim, não entende todo o que está por trás disso, né? Então assim, e o top, né, os top que eu subi, que foi o top aqui de Campo Grande, o pioneiro, realmente foi naquele top que eu tive uma experiência real com o Espírito Santo. Que legal, então, assim, ali mudou minha vida. Você já estava num processo ou foi justamente lá que Não o negócio... estava no processo. Eu tinha conhecimento, eu frequentava, mas ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Não tinha tido essa intimidade, não tinha tido esse quebrantamento necessário para a conversão. Minha filha, em 2018, minha filha mais velha, Maria... ela se converteu na igreja presbiteriana, eu fiz o discipulado e declarei, né, ali no púlpito, né, a minha fé, mas ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Então, assim, se você for pensar que em 2018 só, que eu fui declarar, né, que eu cria, né, e só agora em 2024, começo de 2024, que a gente subiu o primeiro top aqui em Campo Grande, que realmente eu tive essa experiência. Então não foi um processo fácil, principalmente para minha esposa. Foi 20 anos ela insistindo... De joelho dobrado. Ela já não acreditava mais na minha conversão, entendeu? E esses 20 anos não foi fácil para ela. Tenho certeza disso, entendeu? Tenho certeza. A gente passou por muitas dificuldades, muito por conta do meu ego, né? Porque, assim, imagine, né? Eu não era convertido, ela convertida, e quando eu falo por conta do meu ego, porque eu sempre, né, tive o ego, assim, do ponto de vista do sucesso profissional, focado na profissão. Meu pai, foi isso que ele passou pra gente, entendeu? Trabalho duro, você precisa ser bem-sucedido. Minha irmã é bem-sucedida profissionalmente, é procuradora no estado da Bahia, eu sou médico, fiz residência na USP, fiz doutorado. Então, meu pai sempre priorizou o valor do trabalho.
o valor do trabalho. E eu sempre priorizei isso também, entendeu? Ao longo dos anos. E muitas vezes em detrimento da minha família. Mas não era só trabalho, entendeu? Agora, esse ano que passou depois do top, a gente reflete um pouco, né? Era realmente só trabalho? Não, eu tinha provisão, tinha dinheiro, tinha carro, tinha casa. Não era só trabalho. Era também um sucesso profissional, uma fama que isso de alguma forma me alimentava, né? As coisas do mundo, né, me alimentavam. O que Salomão vai falar que é tudo vaidade, né? Tudo vaidade, tudo vaidade. E eu sempre fui muito vaidoso do ponto de vista profissional. Eu queria ser o melhor profissional possível. E não era por conta do retorno financeiro. Era por conta de como eu cresci, de como isso influenciou minha vida. Em detrimento muito à minha família, minha esposa. Então, assim, nesse podcast, eu quero inclusive deixar um recado, né, para as mulheres, para as ladies, ou para quem, futura lady, né, ou que está sonhando e orando para o seu marido um dia se converter. Não desista. Minha mulher esperou 20 anos. 2 décadas. 2 décadas. 2 décadas para que isso realmente acontecesse. Ela já tinha desistido de mim. Ela já tinha planos. Depois que as minhas crianças crescerem, né? Assim, depois que elas estiverem encaminhadas na faculdade e tudo mais, que queria fazer sozinho, sem meu marido, entendeu? Esse é o plano dela. Então, assim, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele prepara cada momento. Eu não estava preparado. Eu não estava preparado para receber o Espírito Santo. E ele me preparou e o legendário, subir essa montanha, foi essencial. Ter o quebrantamento ali naquele momento foi essencial para que esse processo acontecesse. Eu não sou perfeito, não. Ainda tem um monte de defeito, né? Assim, minha alma ainda está sendo trabalhada. Sim. Eu ainda tenho muita coisa do mundo que eu estou sendo trabalhado, entendeu? Que bênção, meu irmão. Fico muito feliz de ver você falar nessa empolgação, nesse brilho, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Médico é, por si só, alguém cético, né? Alguém, nós estávamos falando sobre isso, mas eu tenho para mim que geralmente, via de regra, os médicos, eles são mais insensíveis às coisas de Deus. Você concorda com isso? Porque a gente, na verdade, a gente tem toda uma formação bastante científica. Eu, além de médico, sou cientista, entendeu? Eu trabalho com pesquisa. É muito lógico, né? Muito lógico, entendeu? Então, a gente acredita nos processos biológicos, né? Então, assim, você ter uma cura em termos de saúde, a gente não acredita nisso. A gente busca a razão, né? Busca sempre uma razão. Então, assim, esse processo é difícil mais do ponto de vista dos profissionais de saúde, dos médicos mais ainda, entendeu? E eu acho que o médico, além da dificuldade, né, de compreender esse lado espiritual, entender o impacto disso na vida das pessoas, ele tem também a vaidade e o ego. O médico é naturalmente vaidoso e tem o ego, né, aumentado, exacerbado. Então, tirar do processo a força do braço, né, de fazer as coisas e descansar e acreditar que Deus vai fazer por você é muito difícil para o médico também. Então, assim, acho que essas duas características, né, afastam um pouco o médico da não da religiosidade, né, mas porque muitos médicos são religiosos, né? Frequentam a igreja, conexão com Deus, com o Espírito Santo, ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque é difícil ele acreditar nisso. Eu acho que a beleza do top, dos legendários, uma das belezas, né? Se eu pudesse elencar, uma delas é essa: você tira as pessoas da sua. Porque, nossa, assim, o médico só conversa com o médico, o dentista só com o dentista, o advogado só com o advogado. Então a gente vai se cercando de um estilo de vida que às vezes não é comum à maioria das pessoas. E o legendário, ele te coloca numa vala comum, aonde todo mundo, do mais simples ao mais sofisticado, tá todo mundo igual na mesma condição. Todo mundo igual, na mesma condição. Não é médico, não é advogado, não é juiz.
todo mundo é igual, todo mundo tá subindo ali, buscando o mesmo propósito, entendeu? Ou servindo com o mesmo propósito. E isso vai debulhando, né? Vai quebrando preconceitos, vai quebrando vaidades, né? De tal modo, assim, que é tão precioso que nós vemos pessoas, às vezes, extremamente duras, resistentes no começo do processo, e você vai ver o cara lá no final quebrantado, chorando, pedindo perdão. Então, é maravilhoso demais esse processo. Eu sou suspeito para falar, né? Participei várias vezes, recomendo que as pessoas participem. Pode você complementar? Eu acho assim, o legendário, assim, eu fiquei refletindo um pouco a respeito disso, né? O legendário é para todo mundo? Não. Eu não acho que o legendário é para todo mundo. Lógico que precisa de um esforço físico, tem gente que não tem essa capacidade natural, mas o legendário é para quem tá aberto a essa experiência, né? Porque é uma experiência de porta, né? Então, assim, a gente sempre fala, né? Depois do top, o top maior tá ali depois daqueles 3, 4 dias, né? A montanha maior tá depois daqueles dias. Então, assim, é uma experiência de porta. No meu caso, pessoalmente, foi uma experiência de porta maravilhosa. Eu subi, né, na família do Guto, que gravou aqui, foi o último... Guto. Pastor Guto foi o último podcast aqui de vocês. E ele foi muito marcante para mim. Foi muito marcante. O pastor Abel na família da frente. Que massa. Então, assim, olha que top, eu ouvia o pastor Abel recitando os versículos e eu ouvi momentos muito importantes ali. O Guto levando a palavra, principalmente a palavra da graça. Eu não conhecia, né? Nada sobre a graça, né? E é tremendo. É tremendo. E isso, eu saí do top. O Guto me visitou na minha casa, o pastor Abel também. Comecei a frequentar a videira e depois minha filha se envolveu no grupo de jovens. E toda a minha família agora tá igrejada, bem participativa. Então, realmente foi a experiência que me transformou, mas transformou toda a minha família. Sim. E eu ainda tô no processo de transformação, viu, Josimar, para falar a verdade. No primeiro ano, né, depois da subida, em 2024, eu, assim, pensava que graça, que eu tava recebendo tudo. Mas agora, Deus tem me dado, sabe o quê? Tem me disciplinado. Porque o Espírito Santo agora habita em mim, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Alguns hábitos errados, alguns pecados, algumas coisas do passado de 20 anos, ele tá trazendo à tona. E ele tá disciplinando. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque tá transformando minha alma. Então, assim, agora eu entendo porque eu fui escolhido, entendeu? Eu achava que Deus já tinha me dado tudo, mas eu tava focado nos bens materiais, né? Casa, até uma família, tal. Mas Deus queria mais de mim. E ele, esse ano, né, esse segundo ano depois do top, ele tá me disciplinando em alguns pontos importantes que eu preciso melhorar. E isso está sendo uma bênção também. Eu estou sentindo um mover de Deus dentro de mim e agradeço todos os dias toda a aprovação e disciplina que ele está me dando agora. Eu acho que eu precisava desse momento. É maravilhoso, meu irmão. Deus só disciplina filhos. Exato. Eu parto desse pressuposto. Deus não disciplina quem ele não tem por filho. Então, quando a gente troca o olhar da coisa, a gente já não olha assim como algo ruim, mas com algo bom. Deus se importa comigo. Ele quer moldar meu caráter, ele quer me mudar. A gente estava conversando aqui em off, né? O Dr. Júlio aqui preocupado se ele ia desenvolver bem aqui, porque tá navegando em mares estranhos. Mas você tá indo muito bem, meu irmão. E eu fico muito empolgado de ver pessoas assim, vamos dizer assim, fora daquele padrão religioso, né? E Deus vai lá, resgata alguém. E é maravilhoso a gente ver alguém falando fora dos padrões de religiosidade que a gente é comum, né? Que a gente verifica e assiste todos os dias. Então Deus é maravilhoso demais. Ele te escolheu na montanha, com certeza, com um grande propósito. Os improváveis, né? Porque os vira-latas, eu, na verdade, tô nessa condição, porque 20 anos minha mulher tentando, porque de repente, né, isso ia acontecer. E aí ele vem e mostra que ele me quer, né? Ele quer agir através de mim, quer
que eu mude muito e valorize o que é importante, né? Que eu passe a construir, né, o meu legado em pedras preciosas, ouro, prata, não barro, né? Feno e palha, né? Sabe o que eu vejo demais de potencial em você? Como nós estávamos falando, médico é uma classe difícil de acessar. E quando você foi conquistado ali na montanha, eu vejo que Deus, ele inseriu um dos filhos no meio da onde talvez a igreja, a religião, algum missionário, alguém não teria essa abertura de chegar lá. Nunca. Se não fosse o processo de porta ali, eu acho que eu nunca me converteria. Pra você ter uma ideia, minha esposa ouvia louvor e pedia pra tirar do rádio, do carro, entendeu? Então, assim, eu tinha um preconceito enorme, meu amigo. Porque, assim, minha família até hoje em dia tem um preconceito em relação à minha religião, tudo. Então, assim, mas eu amo todo mundo. Eu acho que, assim, eu também fui muito abençoado, né? Porque nesse curto caminhar, ele me deu pessoas e líderes religiosos maravilhosos, né? O pastor Abel, o pastor Guto, os pastores lá da videira, que mostra, assim, que a graça, né? O Novo Testamento em si, né? Aquele velho, o Velho Testamento, os 10 mandamentos, isso ficou para trás. O novo mandamento é ter fé e amar. E isso que Deus busca, né? Nos seus novos convertidos, né? Então, assim, eu fui feliz também porque eu consegui de pós-top, né, me engajar numa igreja, me identificar com meus líderes espirituais. Então, coisa de Deus mesmo. Então, assim, a gente que é legendário e quem não é legendário tem que entender que ali é um momento de porta. Ali não é uma igreja, né? E que o mais importante é quando você sair do top, tente procurar uma igreja que você se identifica, né? Lá tem várias denominações, né? Algum amigo seu que já frequenta a igreja, busque, porque se você não busca, você não treina, você não consegue ter a presença do Espírito Santo. Você tem aquele momento de porta e isso se esfria. Esfria completamente. Isso é tão certo quanto a luz do dia e é bíblico. A palavra fala que se a brasa, ela precisa estar no fogareiro. Tirou ela dali, vai fatalmente esfriar. Eu vi uma frase recente do pastor Ricardo, que inclusive estava no top de vocês. Você lembra dele, Lembro, pastor Ricardo? Perfeitamente, nas práticas também. Pastor Ricardo, sensacional. Ele disse algo essa semana, eu vi, ele falou assim, ó, não existe, aliás, existe igreja sem legendário, mas não existe legendário sem igreja. Eu achei isso fantástico, né? Porque o legendário, ele precisa estar inserido numa igreja, seja ela qual for, né? Nós estamos aqui falando do Júlio hoje, né? Ele se identificou com a igreja videira, mas ali nós temos batistas, nós temos metodistas, católicos, nós temos inclusive ubandistas. Então, essa é outra beleza do legendário. Ela consegue furar as bolhas e conectar e conversar com vários públicos, né? Porque existe um preconceito também religioso entre as denominações. Isso é muito comum, eu fui criado dentro de igreja. Eu sei que tem uma zoação com os pentecostal, com os mais reformados, e vira aquela briga, né? Inclusive eu e meu irmão, né? Somos nascidos no mesmo lar, criado pelos mesmos pais, e ele já é mais da linha pentecostal, né? E eu sou já da linha mais tradicional. E aí a gente fica brincando, eu falo pra ele assim, um dia eu tenho certeza que um dia você vai se converter. Então, assim, eu sei que, é claro, ele é brincadeira, mas eu sei que às vezes vira uma guerra. Então o legendário consegue conversar com esses vários públicos de forma que é tão interessante isso, e é tão de Deus, que você tá ali vendo pessoas servindo, pessoas das mais variadas religiões ali, e elas estão imbuídas no mesmo propósito, né? Avançar com o reino na terra, trazer o reino para a terra. E assim, eu penso o propósito ali, né, lógico, de você aceitar Jesus como seu único salvador, justificado, né, na cruz, eu acho que é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que também pensar no propósito social. Quando a gente olha quem sobe e a característica de quem sobe, quem está desesperado, que precisa
precisa de apoio, né? Mental, social, né? Muita gente usuário de droga, de álcool, problemas psiquiátricos importantes, problemas familiares importantes, que carrega ao longo de anos aquele problema. Sim. Então, entender que ali pode ser o início de uma ruptura que vai impactar gerações futuras, né? Vai impactar na relação dele com a mulher, na relação com os filhos. Então, assim, quantas gerações podem se beneficiar daquele momento ali, daquele quebrantamento que gerou uma mudança de atitude dentro da família, dentro do convívio ali social dele. Então, além do aspecto, eventualmente, da própria salvação daquele indivíduo, né? Tem todo um aspecto social e a garantia da nossa herança, né? Que são nossos filhos, né? Sim. Então, assim, realmente, quando você pensa nessa perspectiva maior, é um movimento que tem um impacto social importante. Assim, existe muito preconceito, né? Assim, quem é de fora, quem é do mundo, tem preconceito a qualquer movimento religioso, como eu tinha também. Mas tem que ter um olhar mais amplo. Tem que ter um olhar mais amplo nesse contexto de transformação pessoal, né? De levar aqueles homens ali para um nível maior, né? Que a gente sempre fala, né? Um nível mais avançado nas suas relações pessoais e familiares. Com certeza, meu irmão. Você tocou num ponto extremamente marcante e eu posso te dizer, foi o que você acabou de relatar, né? A tua família... Com certeza. Por causa de... Alcançou você, é interessante, né? O homem, a capacidade que ele tem de influenciar. É um poder que nós não sabemos que nós temos, né? Quando um homem é alcançado, ele consegue trazer, com certeza, esposa, filhos, para o caminho do Senhor, né? É diferente, não que a mulher também não tenha o poder de influência, mas eu falo que o homem, ele consegue ser mais contundente quando um homem é alcançado. Então, essa estratégia de alcançar os homens, por trás de um homem tem uma família, né? E uma família, às vezes, destruída. E é que nem você falou, às vezes o cara tá ali na última bala do cartucho. Ele tá ali... Muitos sobem para esse sentido. Você vê, assim, o desespero das mulheres, né? Para conquistar uma vaga, porque a mulher sempre assim, tá mais ligada à criação dos filhos, o amor pelos filhos é muito maior do que os homens, a gente vê isso claramente. Então, se o homem é transformado ali naquela montanha, o céu tá em festa, né? E a mulher fica muito feliz também, porque ela recebe um homem completamente diferente, né? Meu irmão, vamos falar um pouco da tua experiência pessoal lá na montanha. Eu quero saber o que mudou mais, assim, do Júlio pré-montanha pro Júlio depois. Eu sei que deve ter muitas coisas que mudaram, e como você disse, né? A gente tá num eterno processo de mudança, né? Mas o que você poderia me dizer, assim, dos pontos principais? Você falou, putz, cara, eu era assim e virou uma chavinha lá. Sem querer usar um jargão, mas virou uma chavinha lá, e o Júlio, depois do top, ele tem uma atitude diferente, tem um modo diferente. O que você poderia me dizer das mudanças mais significativas que você teve no top? Tô em processo ainda, mas vou dizer o processo que eu tô, né? Eu era muito individualista, né? O ego muito elevado, eu só pensava em mim. Ponto. Pensava na minha vida profissional, no meu bem-estar, né, psicossocial, no meu bem-estar dentro de casa. Achava que minha esposa era para me servir, né, já que eu sustentava a casa, né, eventualmente, mas ela trabalha e quase, assim, sustenta quase igualmente, porque ela é médica também, entendeu? Então eu tinha... Inclusive, muita gente fala que o Legendário é machista. Eu acho justamente o contrário, entendeu? Porque se você transforma um homem para ser mais participativo dentro de casa, para ajudar a sua esposa, ajudar sua família, ajudar as crianças, é justamente o oposto. Exatamente. Né? Você valorizar a sua mulher, né? Não é ser machista. Eu era muito mais machista, muito mais individualista antes de passar. E eu acho que essa chave está se transformando, né, dentro de mim ainda. Estou no processo ainda de transformação. E sabe o que é, Josimar? Eu tinha mais prazer com minha vida profissional do que com minha vida familiar. Uau. Isso para mim... Isso foi uma das grandes mudanças. Grande mudança. Por quê? Como eu era
eu era tão individualista, meu ego era tão inflado, que o que me dava prazer eram as coisas profissionais. Porque lá eu era realizado nas minhas realizações profissionais, nos meus ganhos financeiros, no meu reconhecimento profissional. E eu deixava e não valorizava minha família e minha esposa, minha esposa sempre foi maravilhosa. Santa Mariana, né? Eu falo, né? Porque ela teve paciência. Porque se fosse eu no lugar dela, eu não teria. Já certeza. Se não fosse Deus na vida dela, ela já tinha pedido o divórcio de mim, tenho certeza disso. Então ela teve essa paciência. E o que está sendo transformado na minha vida é isso. Agora, o Espírito Santo está trazendo esse discernimento, essa sabedoria de valorizar os momentos familiares, o tempo em família, o tempo com meus filhos, o tempo com minha esposa. Eu estou tendo prazer nisso, coisa que eu não tinha no passado. Entendeu? Só Deus é capaz de fazer isso, cara. Só Deus. Hoje de manhã eu falei na live sobre a valorização do tempo, né? Se a gente tiver a percepção de que o tempo, por isso chama tempo presente, porque é realmente um presente de Deus, né? Que ele nos dá. As coisas do mundo roubam esse tempo. As preocupações, né? Preocupação. Você quer ganhar dinheiro para ter uma casa boa, você quer ter um carro bom, você quer viajar, isso tudo te rouba de Deus e do que tem valor realmente. Muitas vezes, né, tem gente que, quando eu falo da teoria da prosperidade, né, da teologia da prosperidade, né, fico pensando, né, será que é isso mesmo, né? Na verdade, eu acho que quando você pensa no contexto mais geral, essa prosperidade, ela te rouba da simplicidade e da humildade que é necessário para você se aproximar do Espírito Santo, né? Estou lendo a Bíblia agora, né? Como novo cristão, né? Lendo toda a Bíblia, e a gente vê Nicodemos, né? Jesus escolheu os discípulos menos improváveis ali, né? O pagador de impostos e tudo mais. Nicodemos, ele sabia que Jesus era Salvador ali, e não seguiu Jesus. Por quê? Ele ficou com medo de perder o que ele tinha. A posição. O status, o dinheiro e tudo mais. Então, assim, Deus gosta dos humildes, dos mais pobres, porque ele sabe que essas pessoas só têm a Deus a recorrer. Então, refletindo agora, né? Eu fico pensando que todo esse sucesso, fama, dinheiro, eventualmente, te rouba, porque rouba seu tempo. Perfeito. Tempo dedicado à sua esposa, à sua família e a Deus, né, no final. A parábola do semeador, né? Fala lá, o semeador saiu a semear. E ele vai descrevendo cenários, né, na onde a semente caiu. E uma das sementes, ela cai entre os espinhos. E aí tá o grande detalhe. Jesus, ele fala exatamente isso que você está falando, do risco que é o engano das riquezas. E aí essa semente caiu entre os espinhos. A palavra fala que chegou a pegar aquela semente, só que os espinhos sufocaram aquela boa semente e ela não prosperou. Então, e Jesus vai falar, esses são enganos das riquezas, né? As pessoas, elas se iludem, ficam deslumbradas com o que o mundo nos proporciona, né? E aí a pessoa acaba, aos poucos, a conta-gotas, ela vai se desviando do processo e vai perdendo a essência. Eu não tenho tempo para isso agora, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minha vida, eu tenho 3 filhos para criar e vai se distanciando. Exatamente. Porque se você não vai treinando, isso daí vai amortecendo, o Espírito Santo você não sente mais aquela voz. Anestesia, né? Te anestesia e você vai começando achando que as coisas do mundo são certas, não as coisas de Deus. Então, assim, é um processo difícil. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender, né, que esse processo, se a gente é disciplinado, e eu tive sorte, né, assim, posso dizer que eu tive sorte, porque eu ainda tenho, assim, vamos dizer, 1/3 da minha vida, né, para aprender, né, ou ser disciplinado aqui na Terra, chegar lá no final melhor do que eu fui e do que eu veio que eu fui no passado. Então, assim, eu tenho uma oportunidade, né, então, assim, de melhorar, de ser disciplinado. Então, dou graças a Deus por isso. Mas é difícil, né? É difícil a gente ver a valorização
de coisas fúteis, né, no mundo, e a gente vê as pessoas se afastando de Deus. Então, assim, espero, né, que essas tentações do mundo que eu possa resistir. Eu tô com o Espírito Santo tá comigo e a gente vai junto resistir isso daí. Então, eu tô nesse processo de transformação, e esse depoimento, assim, é mais para incentivar, né, muita gente que tá aí, talvez não conheça o Legendário, que possa estar subindo a montanha, que possa estar vivendo essa experiência com Deus. A verdade, meu irmão, que quando a gente se encontra com Cristo, automaticamente as outras coisas perdem o valor. Exato. E é por isso que é tão importante se encontrar com Ele, porque eu vejo tantas e tantas pessoas, né? Meu pai é dono de funerária, né? Eu cresci nesse meio, né? Vendo pessoas que correram atrás de coisas, e o final de tudo, na verdade, é correr atrás do vento, igual o Salomão disse, é vaidade mesmo. E aí você vê, às vezes, o cara na beira do caixão. Eu sou muito observador lá. E aí a pessoa fala assim, me perdoa. E aí não tem mais tempo para isso. Então, esse nosso bate-papo, o que eu realmente quero, desejo para que quem está nos assistindo, é que essa pessoa se encontre com Cristo, se abra para essa oportunidade de se encontrar com Cristo. Porque aí as coisas vão perder o valor, as coisas desse mundo, né? Faz com que nós, hoje, nessa terça-feira, né, a semana só começando, nós deixamos todo o nosso trabalho para trás para vir aqui falar das coisas que realmente tem valor. É edificante, né? Você falar, não testemunhar, tem pague isso edifica o seu espírito, e isso vai mudar a sua alma. E tá me mudando, entendeu? Tá mudando. Então, assim, tenho muita dificuldade de falar de Deus, né? Porque eu sou um novo convertido. Então, para mim, é sempre um desafio. Essas 2, 3 semanas depois que eu disse sim para você, fiquei pensando, eu não tenho nada para falar, né? Porque tem muitas pessoas que já passaram aqui com mais experiência do ponto de vista espiritual. Mas eu falei, vou lá, talvez contar minha experiência de montanha. É importante reforçar, né? Já que a gente tá no papo de montanha, as pessoas entenderem que essa experiência de porta realmente transformou minha vida e de toda a minha família. Com certeza, meu irmão. E eu falo assim, uma das coisas que me ajudou bastante, a gente não precisa inventar a roda. Jesus diz lá em Atos, lá capítulo 1, lá ele vai falar assim, ó, vocês serão minhas testemunhas. Então, a gente não precisa ser teólogo, a gente não precisa ter uma caminhada de muitos anos com Cristo. A gente tem que ser testemunha. E testemunha fala do que viu e ouviu. Então eu falo assim que o maior milagre que a gente pode testificar é a nossa vida, né? Falar o que ele fez, não o que ele fez com o outro. Uma das coisas que eu tive umas crises assim com Deus é falar, Senhor, eu não quero ficar contando as histórias do apóstolo Paulo, de Pedro, de Davi. Cara, eu cresci ouvindo essas histórias, né? Eu quero ter as minhas histórias para poder compartilhar, né? Contar o que Deus fez na minha vida. Eu quero que eu possa ser esse exemplo, né? De essa experiência visual das pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas veem que Cristo é real, que vive através da minha vida. Então, você tá mandando muito bem, meu irmão, aí contando as suas experiências, com certeza. Eu falo que é isso que gera a conexão. Quando a pessoa que tá ali nos assistindo, ela olha e fala assim, cara, olha lá, Dr. Júlio, né, médico, é um cara que tinha uma vida, vamos dizer assim, do ponto de vista do que o mundo preza, bem encaminhadinha, era só ele seguir esse caminho aí, ele tava indo muito bem, mas um dia ele se encontrou com Cristo e a vida dele fez isso aqui, ó, virou de cabeça para baixo. Mudou. Completamente. E é mais duro, viu, para falar a verdade, não é fácil não. É tipo um masoquista, gosta de sofrer. Porque na verdade, assim, quando você vive no mundo, você acha que não tem nenhum problema com você, né? O que você já está sendo abençoado com as coisas do mundo. E quando você se converte, que você vê a falácia, o que você era, né? Tanto que você errou, o que você pode melhorar como pessoa. Então, assim, eu acho que muitas vezes, né, para quem não é de dentro da igreja, e esse papo é muito para quem não é de dentro da igreja, né? Acha que depois que você se converte, você não tem opinião própria, você não tem discernimento, você tem tudo isso, mas você tem o Espírito Santo com você que te dá uma paz que nada do mundo vai te trazer. Você tem essa paz e confiar que ele está cuidando de você
Nada do mundo vai te trazer. Você pode ser milionário, você pode ter tudo na vida, você pode ser herdeiro, né? Ter ganhado tudo do seu pai e de sua mãe. Mas você ter essa paz, tem dinheiro que pague nesse mundo. Então, assim, eu ganhei um presente. Só que esse presente vem com responsabilidade, né? Uhum. A responsabilidade de quê? Do Espírito Santo transformar minha alma. De me elevar a um nível maior. E esse processo é contínuo até sua morte. Ninguém é perfeito perante a Deus, perante a Jesus. E a gente tem que estar se transformando todo dia. Essa responsabilidade, muitas vezes a pessoa acha que é um dever. Não. Você faz porque você ama o Pai. Você faz por amor. Você faz como se você fosse um filho querendo agradar um pai. Você quer passar no vestibular, numa faculdade boa. Você quer ser um profissional como eu fiz para agradar meu pai. Agora eu faço por Jesus porque eu quero agradar ele. Não é porque eu vou ser salvo ou não vou ser salvo. Eu já sou salvo. Mas é porque eu quero agradar ele. A opinião dele é que importa, né? A gente muda realmente essa chave. E às vezes o que a gente tá fazendo vai desagradar um tantão de gente. Vai. Só que a única opinião que me importa hoje é agradar a Deus. Essa é o desejo do meu coração. Eu não quero agradar pessoas. Um dia Pedro fala isso, né? Mais vale agradar a Deus do que a homens, né? O que Paulo fez, né? Ao longo de toda a sua vida também, né? Foi só desagradar geral, né? Exatamente, entendeu? Pra quê? Pra se aproximar, se humilhar, pra se aproximar. Então, assim, a gente não é nada nesse mundo. Então, se a gente não entra nessa introspecção, entende nosso papel, né? De não mais servo, mas de filho, né? Exato. Filho amado e faz que toda a diferença. faz toda a diferença. Você entender a sua identidade de filho. Você falou do apóstolo Paulo, né? É um dos apóstolos que eu mais curto é Paulo, né? Eu tô assim estudando e maravilhado com a vida de Paulo. E é loucura isso que nós estamos falando, né? Porque o apóstolo Paulo também tinha um caminho facilitado, né? E no Sinédrio ali, ele era um cara de relevância, um doutor, teólogo, conhecedor da palavra. Mas um belo dia ele teve que fazer uma decisão. E é claro que você falou a decisão difícil de seguir Cristo. Por quê? Porque para ele o caminho mais fácil era ele não mexer com isso. Não mexer com isso, já tá a vida ajeitada. Já tava ajeitada ali e tal, ele já era um cara de prestígio e tal, mas aí é a difícil decisão, né, que a gente toma de seguir Cristo. E aí esse homem que aos olhos do mundo, né, é um cara derrotado, porque acabou velho, sozinho, pobre e degolado por fim, né? Então, assim, você pode olhar, esse a biografia de um derrotado aos olhos do mundo. Mas é um cara que construiu tanta riqueza nesse mundo. Em termos de testemunho, né? Nós estamos 2000 e sei lá quantos anos depois aqui falando do cara. Quantas pessoas esse cara influencia até hoje, depois de morto, né? Então, vale a pena, né? A gente, entre aspas, né? Fazer alguns sacrifícios, né? Que eu julgo nem... Hoje os cristãos não podem nem falar que faz sacrifício, né? Porque a gente tá na era da facilidade, a gente arruma dificuldade, né? Exato. Tão fácil que é ligar uma live e falar de Cristo, né? Antigamente os caras tinham que montar no lombo de um jumento, andar ser perseguido, dias, né? Realmente, perseguição de vida. Todos os né? apóstolos morreram, assim, numa situação bem complicada, né? Então, assim... E a gente tem dificuldade de reafirmar nossa fé, a gente pensa duas vezes, né? Eu mesmo pensei duas vezes até vindo no seu podcast, né? O que isso pode impactar na minha vida profissional, né? Na percepção do mundo em relação a mim. As pessoas vão falar. Vão falar de mim. Agora né? virou pastor, Júlio. Eu passei por esses conflitos assim também, né? Mas quando eu olho para os mártires, né? A igreja primitiva, assim, marcada por sangue, né? Quantas pessoas deixaram sua vida, né? Por causa do amor a Cristo. E quando eu olho pra mim e vejo eu com esses medinhos bobos, cara, exato, isso me dá um constrangimento, uma vergonha. Constrange bastante. De ser omisso, né? E aí eu tenho falado para Deus assim, me aperfeiçoa, Pai, no amor, né? Porque a palavra fala que aqueles que são aperfeiçoados no amor, eles lançam fora todo medo. E às vezes você tem uns medinhos, umas bobeiras, cara, que eu fico me pegando. O que eu vejo muito, que às vezes você tem que se permitir, né? Pro Espírito Santo agir, né? Eu não permitia essa mudança, entendeu? Eu achava
eventualmente que era importante, mas eu não permitia, né, essa mudança. Então, assim, depois do top, eu comecei a me permitir, a pedir a mudança, a orar pela mudança, né? Porque às vezes, eu queria ser melhor, eu queria ser um pai mais dedicado, eu queria ser um esposo mais dedicado à minha esposa. Mas você queria mesmo, do fundo do seu coração, você quer isso? Você está orando para isso? Você, pela sua força do braço, você não consegue isso. Você que foi criado, né, assim, moldado numa certa cultura, né? Muito difícil você, pela sua vontade própria, fazer essa mudança. Então, o que você tem que... Você tem que se humilhar e pedir. Mas os homens, geralmente, não se permitem a passar por esse processo, né? Então, assim, depois que eu subi minha primeira montanha, né? Eu tô me permitindo pedir a Deus, falar, eu não consigo, né? Eventualmente, um pecado, um vício, eu não tô conseguindo. Deus, me transforma a minha vida, me ajuda nisso, só pela sua graça eu vou conseguir. Então, assim, se colocar nessa situação é muito difícil. Para quem é médico é mais difícil ainda. Então, assim, viver isso para mim tem sido uma loucura do bem, né? Mas a gente é louco mesmo e vamos nessa, sempre, assim, agora refletindo do passado, né? Eu fui escolhido lá, mas não sabia, né? Então eu resistia, né? Então, assim, agora fico mais em paz, mais tranquilo com o processo. Amém, meu irmão. Essa paz é que nós não podemos perder. Eu lembro de Jesus falando assim, a minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá. O mundo dá e tira, né? Ele te rouba, na verdade ele te engana, né? A história do burrinho lá com a cenoura, né? Você fica correndo atrás das coisas desse mundo, achando que quando você conquistar alguma coisa vai... Aí eu vou dedicar tempo à igreja. Aí eu vou dedicar tempo a Jesus. E aí eu vou ter a tão sonhada paz. Né? Exatamente. E essa paz, ela nunca chega. Nunca chega. A gente chega. corre. Porque sempre tá buscando alguma coisa a mais, alguma coisa a mais, alguma coisa a mais. E durante o processo, você tá destruindo o que realmente é sua herança, a sua família. No final é isso, entendeu? Então você perde tempo com muita coisa que é superficial, né? Com certeza, né? E como que a gente valoriza, né? Coisas tão triviais, né? Por isso que eu falo, volto a dizer sem querer ser repetitivo, né? Mas quando a gente se encontra com Cristo, é realmente aquilo lá que a palavra fala, as escamas elas saem dos olhos e a gente consegue enxergar o quão perdido nós estávamos, né? E você fala assim, não é possível que eu era tão tapado desse jeito. Que eu não entendia isso, que eu não sabia isso, que eu fazia tudo errado desse jeito, né? E aí... continua fazendo. Mas ele tá aos poucos te transformando. Eu sou bem humilde para entender agora, no passado não. Entendeu? Agora, para entender o que eu preciso clamar por mudança. Porque sem ele eu não sou nada, eu não vou conseguir. Então, assim, esse processo não é fácil, entendeu? Não é fácil. Essa transformação não é fácil. Mas a gente com Deus, né, com Jesus Cristo, a gente caminha em paz. Amém. É o que o Guto falou, né? Você citou o pastor Guto, ele falou no último podcast da graça, que ele falou de um jeito tão assim, claro, assim, sobre a graça de Deus, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas no braço mesmo, né? Não, eu vou resistir isso aqui porque eu faca na caveira, eu sou o bichão mesmo. E aí você sofre, né? Quando seria tão mais simples a gente depender da graça, falar, Senhor, eu não dou conta. Não dou conta, me ajuda. Eu preciso da tua graça. Preciso, me transforma. Então, ter essa percepção da necessidade de mudança, que sua carne é fraca, sua alma é pior ainda, entendeu? Que você tem que mudar sua mentalidade, metanoia, que você tem que transformar o jeito de você ver o mundo, pensar o mundo, é um desafio enorme. E eu vivo isso, eu continuo vivendo isso diariamente, mas agora em paz, né? Agora em paz, sabendo que eu vou chegar lá, um dia eu vou estar melhor do que eu... Com certeza. Eu iniciei nesse processo, né? O que Paulo chama de carreira proposta, né? Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que a gente pode escolher
porque é uma proposta, não é imposta, né? O mundo nos impõe, mas a carreira nos é proposta. E aí eu falo para as pessoas que estão nos assistindo, é melhor você confiar a sua vida naquele que conhece os seus dias antes mesmo deles virem a existir. A gente pode tocar nossa vida no estilo de tentativa e erro, nós vamos quebrar muito a cara. Agora, confiar em Deus que te conhece verdadeiramente, e esse te conhece, né? Você não se conhece, mas ele te conhece. Confiar na vida a ele é a melhor opção que nós podemos fazer. E pra mim o melhor momento é a disciplina. Agora eu tô vendo isso, sabe por quê? Ele te testa ao extremo. Você tá comigo mesmo? Você tá sofrendo, você tá chorando, você tá vivendo um momento difícil. Você quer negar a Deus? Será que você vai me negar agora, né? Como negou Pedro, né? Será que você vai me negar? E aí que e depois dessa disciplina, sua fé ela é aumenta. Fortalecida, com Então eu tô certeza. vivendo muitos processos nesse momento de disciplina na minha vida e isso tá fortalecendo a minha fé. Não, eu vou conseguir vencer. Você tocou num ponto muito interessante, da disciplina, né? Paulo também, mais uma vez citando Paulo, ele fala que nós somos atletas de Cristo. E o atleta, ele é disciplinado, né? No que come, no horário de acordar, no horário de dormir, no treino, extremamente disciplinado, né? Ninguém coloca uma medalha de ouro no peito, né? De campeão de algo, sendo que a pessoa não renunciou muito da vida dela, né? Para conseguir essa medalha. E Paulo vai falar assim, os atletas, eles correm para ganhar uma coroa que é corruptível, que vai passar o tempo, vai perder o valor. Mas nós que somos atletas de Cristo, nós corremos para uma coroa que ela é incorruptível e que dura para sempre. Então isso é maravilhoso demais, porque essa disciplina da carne, a carne realmente ela precisa ser disciplinada, porque a carne ela é o avesso da vontade de Deus. O que nós queremos? Nós queremos agora estar assistindo Netflix, tomando Coca-Cola e comendo qualquer coisa, né? Mas o que a gente precisa fazer é disciplinar a nossa carne. Não vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar aquilo que você precisa, né? Quando nós disciplinamos o nosso corpo, né? Paulo vai dizer que nós não esmurramos o nosso aliás, ele vai falar que nós esmurro o meu corpo e faço dele escravo. Então nós temos que fazer o nosso corpo, a nossa carne, ser escrava do nosso espírito, né? E o nosso espírito, por sua vez, escravo, dependente, melhor dizendo, vou usar a palavra dependente, do maior de todos os espíritos, que é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente troca deixa a carne governar, nós vamos fatalmente só incorrer em vários erros e um abismo chamando o outro. Exato. E assim, a igreja, né? Você vivendo em comunhão, isso te fortalece, né? A igreja são as pessoas. Então, você vivendo naquele processo de comunhão, o que acontece? Muitas vezes, você sozinho, né? É presa fácil, né? A gente aprende isso, né? E como é, né? Como é. Então, assim, foi muito importante, assim, quem é legendário que tá ouvindo, né? Quem ainda não se igrejou, né? Se igreje, né? Quem vai passar pelos próximos tops, saiu do legendário, procure uma igreja que que você tenha mais afinidade, porque senão você vai cair. Se você não estiver dentro de uma comunidade que te apoie, se você não estiver estudando a palavra, lendo a palavra, refletindo, orando, né? Você vai cair. Isso vai cair. Disciplinar, que você acabou de falar. É disciplinar. Por isso que quando você falou de disciplinar, eu falei, você tá vivendo em comunhão com os irmãos, na igreja, na célula, isso te disciplina ao quê? A ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que mexe, transforma, né? Entendeu? Às vezes você vem de um dia ruim, às vezes você vem de um momento ruim, você tá passando por uma situação difícil e a palavra te dá um acalento, te traz paz, faz você refletir e entender que aquele momento ruim, aquele momento de vale é um momento, mas é um processo importante. O que você pode aprender com isso? Esse é a beleza do Senhor, né? Ele sempre tem alguma coisa a ensinar você nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu falo, é de glória em glória, né? A palavra fala que é de glória em glória. E a verdade, a bem da verdade, é que nós não aprendemos nada quando as coisas vão bem.
Exatamente. Não é verdade? Parece que os dias mais difíceis da nossa vida são os dias que Deus está escrevendo a nossa história, né? As linhas os capítulos mais importantes da nossa vida, da nossa biografia, né? Uma vez um grande amigo meu, saudoso, pastor Adir, ele falou uma frase que eu guardo ela assim, nunca mais eu esqueci. Ele fala assim: o problema nosso é que nós não passamos perseguições. Eu falei, uau, que frase é essa, né? E verdadeiramente, né? Quando a igreja está sendo perseguida, quando está passando perrengue, é o momento onde nós nos voltamos para Deus, né? Nós dobramos nosso joelho, nós oramos, nós buscamos o Senhor. Mas aí quando as coisas começam a encaminhar, aí você vai dando aquela relaxada, né? Então, tempos difíceis, às vezes, é o momento onde Deus está forjando mesmo, né? Tá forjando sua alma para mudança, porque Ele tá preparando alguma coisa para você dentro da obra, né, eventualmente. Então, assim, se você tá passando por aquilo é porque Ele te ama e Ele vai trabalhar você para alguma coisa melhor ali depois daquilo. Então, assim, eu tenho vivenciado isso. Tem sido dias mais difíceis na presença do Senhor, mas eu dou glória a Deus porque passar por isso é essencial da minha vida. É necessário, né? Tem uma dorzinha que a gente tem quando é adolescente que chama-se dor do crescimento. E essa é a dor do crescimento do cristão também. Ele tem que passar uns perrengues para que haja uma maturidade, haja um crescimento. Meu irmão, quero te perguntar algo que me veio ao coração. Eu gosto de entender um pouco as escolhas, as decisões, mudando um pouco o assunto, mas como é que você decidiu fazer medicina? Desde criança você já tinha essa intenção? Você mencionou alguma coisa do seu pai, que você queria agradar seu pai, foi a influência dele? O que acontece? Meu pai, engenheiro, né? Meu pai sempre focado muito na educação, sucesso profissional. Meu pai muito trabalhador, sempre foi. Passou muito tempo longe da família, né? Porque ele é engenheiro de estradas, fez túneis, grandes obras no Brasil todo, sempre viajando muito, sempre longe da família, para ganhar nosso sustento, garantir, né, nossa educação. Mas ele se ausentou. Isso, de alguma forma, cobra um preço, né? Sim. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Minha mãe muito sozinha na nossa criação. Então, assim... Quando eu cheguei no terceiro ano, eu não queria fazer medicina, não. Eu queria fazer ciências de dados. Ainda até hoje, adoro matemática, adoro computador, estatística, adoro isso. Virou pesquisador depois. Depois eu virei pesquisador, mas assim, sempre gostei dessa área. Aí chegou no último ano do colégio, como eu já tinha o ego, né? Era um bom aluno. Desde aí já tinha um ego inflado. Falei, pô, eu sou bom aluno. Eu acho que eu passo em medicina, entendeu? Todo bom aluno, ele é influenciado para fazer medicina. Isso é verdade. Porque os professores falam, você é bom aluno, você entraria em medicina. Você entraria em medicina, né? E meu pai ia falar, cuidado com o que você vai fazer. Você tem que ter um retorno financeiro para criar sua família, dar as condições para sua família, né? Tanto que minha irmã fez direito, eu fiz medicina, né? Duas profissões meio basais do ponto de vista de possibilidade de retorno financeiro, né? E aí eu falei, tá bom, eu não sei o que eu quero mesmo. Você é o mais novo? Eu sou mais novo. Vou fazer medicina. Eu não passei no meu primeiro vestibular, fui morar com ele tá fazendo uma obra aqui no Mato Grosso, no Paraná e depois no Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Ele fez essa rodovia que liga Corumbá até Campo Grande. Ele era o engenheiro da obra. Mas eu morei com ele em Curitiba, aí que eu conheci meu pai. Eu não conhecia ele a fundo. Eu morei esse um ano com ele, fiz cursinho lá, conheci ele, daí fiz vestibular, passei na Federal lá na Bahia e segui a medicina, né? Mas nunca tive sonho de ser médico, não. Assim, por isso que eu digo assim, né? Aí fui trabalhar, assim, sempre tive uma pegada de trabalhar com populações mais vulneráveis, né? Durante minha formação no curso médico, eu fui iniciação científica de um americano, do professor americano, que trabalhava numa comunidade carente de Salvador, que chamava Pau da Lima, com leptospirose, com a comunidade mais pobre. Ele pegava a doença porque contaminava pela urina do rato, a doença que é transmitida pela urina do rato. Chegando em Mato Grosso do Sul, falei, eu quero continuar trabalhando com as populações que precisam da minha dedicação como médico. E aí, naquela época, eu escolhi a tuberculose, que é o que eu trabalho hoje em dia. E eu trabalho há mais de 10 anos, né, em pesquisa em tuberculose dentro das prisões.
Minha esposa é médica, também vai para dentro das prisões. A gente vê um outro mundo lá. E aí você vê a presença de Deus lá também. É impressionante, né? Os homens naquela condição de encarceramento, né? Superlotação, condições... E gente se convertendo lá dentro, aceitando Jesus e assim... Independente, né? Antes de ser convertido, eu já tinha esse coração também de tentar fazer alguma coisa com a minha profissão para essa população que mais precisa. Os então, invisíveis. Né? Os invisíveis. Então, assim, mais de 10 anos a gente leva, através de um projeto que americano que é financiado pela NIAID, né? Dinheiro americano que chega aqui, diagnóstico e tratamento de tuberculose, que é a doença que mais acomete essa população por conta das condições de encarceramento. E lá eu tive muito contato com os evangélicos, eu não era ainda, mas assim, quem entra lá na prisão, muito pastor, celas eles fazem um trabalho bonito, um trabalho muito bonito, que muda assim a vida de homens lá dentro, né, que estavam no crime e tudo mais. Então assim, eu acho que tá na videira também me trouxe um pouco isso, a questão da graça, do amor, da fé, ser uma teologia, né, nesse aspecto, casa um pouco comigo, porque assim, a gente tem que amar qualquer um. É amar o ladrão, o cara que tá preso lá, entendeu? A gente tem que amar todos, a gente tem que assim, seguir Jesus. Então assim, a gente tem muita dificuldade disso, né? A gente mistura a parte, vamos dizer, religiosa com política, com tudo, vira uma salada isso, né? A gente tem que seguir Jesus, Deus, amar todos, o seu pior inimigo, quem não concorda com você, essa é a dificuldade. E assim, acho que Deus, assim, e tudo que eu venho aprendendo em relação dentro da igreja, ele é maravilhoso, ele amou todos, Jesus veio para amar todo mundo. E ele andava sempre com os excluídos também, sempre, né? Com excluído. Os apóstolos foram os improváveis, entendeu? Ele curava leproso, né? Na minha área de infectologia, né? Que eram os excluídos, né? Da sociedade, que nem podia estar dentro das cidades, né? Do convívio. Então, assim, Deus veio para amar essas pessoas. E a gente tem que amar todo mundo. Independente de você, ideologicamente, politicamente, não concordar com a pessoa, o amor é fundamental. Fé, né? Acreditar em Jesus, na justificação na cruz, e amar para perdoar, para fazer o bem, para tentar, né, trazer pessoas para Jesus. Então, você só consegue fazer a obra, a verdade é essa, né? Você só consegue fazer a obra e converter pessoas se você ama aquela pessoa. Se você está fazendo só, você só está indo atrás daquela pessoa para aumentar um número, para trazer conforto para você do ponto de vista pessoal e não a obra do Espírito Santo, ali não vai ter amor. A motivação errada. Né? É a motivação errada para você, para o seu ego novamente, né? Pra você ser uma liderança na igreja, liderança em qualquer movimento, é tudo ego. Você tem que colocar o Espírito Santo e colocar o amor. Amor àquela pessoa que está ali, fazer o bem, tentar que ele se converta e ame Jesus e Deus como você foi apresentado. Eu fui apresentado no amor. No amor. Depois do amor, tá vendo a disciplina. Mas eu fui apresentado a Jesus e a Deus no amor. Ele me amou primeiro. Tenho certeza disso. Ele preservou minha família. Ele me deu bens materiais, me deu uma profissão que eu amo, sucesso profissional. Ele me amou primeiro. Eu não merecia nada disso. Depois que eu aceitei ele tá me disciplinando. Vê que coisa maravilhosa, né? O olhar muda, né? Eu sempre falo aqui para os colaboradores, né? Eu sou dentista de formação e eu sempre falo para os colaboradores, a odontologia é um meio, ele não é um fim. Né? Então, os pacientes que entram aqui no local, na nossa clínica, eles vêm por causa da odontologia. Mas a odontologia ela é só um envelope, né? O que é realmente importante é o que está dentro desse envelope. Então as pessoas elas vêm para serem tratadas, para, né, promover saúde bucal, mas elas precisam chegar aqui e encontrar um lugar diferente, a presença do Espírito Santo, né? E
E as pessoas têm que chegar, e eu me sinto muito realizado quando a pessoa chega e fala assim, não, eu não me traz satisfação de verdade hoje, quando eu vejo uma pessoa fala assim, olha, nossa, você mudou, meu sorriso tá lindo. Eu fico, claro, lisonjeado, né? Porque a gente se propõe isso, do ponto de vista técnico, né? Você estudou para isso e tal, você conseguir entregar um trabalho bacana, é legal. Mas eu fico mais feliz ainda, e algumas vezes já aconteceu isso, de quando a pessoa chega aqui e fala assim, eu sinto paz nesse lugar. Aqui é um lugar diferente, eu gosto de vir aqui. Teve um caso de uma funcionária, uma ex-funcionária, no dia que ela saiu, a gente fez eu ia falar uma celebração, vai ficar ruim, né, no dia que ela saiu, mas a gente fez uma confraternização para ela ali, desejando, oramos pela vida dela, que Deus abra os caminhos, que ela prospere. E ela falou assim, algo que, aquilo ali eu me senti realmente dentro do propósito de Deus. Ela falou assim, eu me encontrei com Jesus aqui dentro da tua empresa. Cara do céu, não tem nada mais gratificante do que você ouvir isso. E eu fico muito feliz de saber que aqui foi o meio aonde ela se encontrou com Jesus. Então, cara, eu falo o seguinte, a gente tem que usar todas as ferramentas que Deus nos dá. É o podcast? Beleza, é o podcast. É odontologia? Vamos usar a odontologia. É a montanha. Vamos usar. Como eu falei, né? Montanha não é para todo homem. É experiência de porta. Você vai no encontro com Deus, você vai oportunizar, né? Isso. Eu mesmo, assim, se não fosse a montanha, não tinha tido essa experiência. Então, assim, o que você falou é importante, né? A gente tem que, de alguma forma, através do podcast, alguém vai ouvir, vai falar, vou lá. Eu acho que eu tenho condição de subir essa montanha. Eu tenho um preparozinho físico, não precisa ser aqueles preparos, mas pedir, né? O mínimo, né? O mínimo, né? Pra ter alguma condição, eu consigo subir. Vamos lá, entendeu? Então, assim, uma coisa que também eu aprendi, viu, Josimar, é esse servir de forma invisível, né? Eu acho que isso é muito importante. Assim, o servir sem ser visto é fundamental, que mostra realmente o seu real objetivo, que é servir ao Espírito Santo. Tem gente assim, que serve para fazer divulgação em rede social, para dizer que é um cara do bem, que é da igreja, que é de Deus. Você tem que servir. Esqueça tudo isso. Você vai servir o legendário número 1. Esquece qualquer tipo de ganho secundário a isso, né? Se você tiver... Eu até fico, às vezes, né, pensando em relação a isso, não sei se você compartilha também. Quando eu sinto que eu vou ter um ganho pessoal no meu servir, eu acho que daí já não começa a ser de Deus, entendeu? Começa a desviar do propósito. Desviar do propósito. Se eu tô indo servir com esse objetivo, então assim, a gente sempre fala, né? Se você vai servir no seu acampamento, né, no seu encontro com Deus, sirva sem nenhum propósito, sirva por ele, sem querer, né, uma divulgação, sem querer uma liderança dentro da igreja, né? Os homens são assim, né? Até dentro da igreja, as pessoas querem ser líderes. Eu quero, assim, cada vez mais eu tenho que controlar o meu ego. Sim. Todo dia. Manter sob controle. Controle, porque o ego profissional fica chamando, né? Na profissão. Sucesso, né? Tal. E se você vai para dentro da igreja, você é capaz de copiar esse modelo. Só muda o endereço. Só muda o endereço. Então, você tem que... É isso que eu falo, né? Que a gente conversou sobre a carne, né? A gente tem que trabalhar o tempo todo. Eu tô fazendo isso para quê? Pra que eu tô fazendo isso? E ser sincero na resposta. Exatamente, entendeu? E mais uma vez voltamos em Jesus, né? Em tempos de rede social, isso daí é um convite muito sedutor, né? Porque tudo se posta hoje em dia, né? Exatamente. E aí você, às vezes, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, concordo, né? Às vezes é sedutor demais, não, mas eu vou colocar minha cara aqui também, uai, né? Que mal tem, Que mal tem, né? Vou colocar aqui. Se isso pode captar mais pacientes pra minha clínica, já aviso logo, viu? Eu não atendo consultório privado, não tenho clínica, não tenho nada, entendeu? Então eu só atendo ao público, só faço pesquisa, não tenho nenhum consultório privado, então de alguma forma
isso não vai gerar mais clientes, né, para mim. Essa gravação aqui é mais testemunho mesmo. Pensei 2 vezes por conta disso, né? Será que vai prejudicar? Eu falei, eu vou falar de Deus, o que eu vivi, acabou. E eu ia, só complementando, que eu ia falar de Jesus, né? Jesus, ele fazia os milagres dele. E interessante que Jesus nunca buscou essa fama que os seres humanos buscam, né? Que as pessoas buscam. Ele fazia o milagre dele e ele falava para as pessoas, cuide que ninguém saiba disso. Não conta para ninguém. Ele fazia um milagre e falava, não conta para ninguém. Resultado, né? Saía dali e contava já imediatamente, né? E aí a fama dele se alastrou, mas não foi algo que Jesus buscou. Né? Ele sempre preferiu o anonimato. Mas nós achamos que nós podemos fazer melhor do que Jesus, né? Exato. Oh, eu acho que aí vem mais disciplina, né? As pessoas que usam, né, de Deus, de Jesus, para uma promoção individual, para as coisas do mundo, ele vai ser mais disciplinado. Eu tenho certeza disso. Porque aí o fardo é maior, entendeu? Se você está falando da palavra, você está para uma questão muito pessoal, específica, um ganho específico individual. Lógico, cada um tem sua profissão, né? Mas, assim, entender esse limite é importante. Sim. Fazer com coração de amor por ele, sem pensar em nenhum ganho associado a isso, né? O servir é isso, é deixar o Espírito Santo agir na sua vida e ele fazer o que Jesus, Deus, quer que você faça. Amém, é isso mesmo, concordo plenamente, meu irmão. E foi muito legal você ter tocado nesse ponto aí, que realmente a gente tem uma tendência natural a buscar, né, essa... Eu falo o seguinte, a fama que eu às vezes eu brinco, falo assim, a fama que eu quero é a fama do apóstolo Paulo, que é a fama, certa vez o pessoal viu que Paulo expulsava os demônios em nome de Jesus, né? E aí eles começaram a repetir o padrão, né? E é desse jeito, coloca a mão e fala em nome de Jesus que sai, né? E o pessoal começou a fazer essa repetição, imitar Paulo, né? E aí um belo dia diz a palavra que os filhos dos chefes de uma sinagoga falou para um endemoniado lá, sai, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele, né? E aí diz a palavra que os demônios responderam, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também sei, mas e vocês, quem são? Né? Então essa fama que o apóstolo Paulo construiu, ele não construiu entre os homens, ele construiu uma fama no mundo espiritual, de tal forma que os demônios reconheciam quem era Paulo, né? Então eu falo o seguinte, é bom, lá no céu, eu creio que quando nós nos convertemos, nós já somos conhecidos lá, mas uma fama no inferno deve ser algo bem interessante de se ter, né? Da mesma fama dos demônios olhar e falar assim, não mexe com esse daí ele é faca na caveira. Então essa fama é uma fama interessante, eu gostaria de um dia experimentar dela, de ouvir o próprio demônio falar assim, não, larga a mão, não mexe com esse cara aí não, que ele é filho amado de Deus, né? E se me tocar nele, vai mexer com Deus, então melhor não. Exato. Meu irmão, eu não tenho noção quanto tempo nós já falamos, mas tenho a noção que foi alguns minutinhos já. E para não ficar aquelas lives muito compridas, quem sabe, para quem achou que ia falar tão pouco, compartilhou bastante, quem sabe a gente faz uma parte 2 aí. Você vem um outro dia aí pra gente bater um outro papo. Quem sabe não seja um papo de montanha, mas um outro papo. Gostei bastante do nosso bate-papo aqui, acho que foi muito edificante. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais, falar aquilo que Deus colocou no seu coração como a última mensagem que você pode deixar. Vamos supor que seja a última mensagem da sua vida. O que você iria dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo até agora? Talvez dizer quão maravilhoso, né, ser convertido, ter o Espírito Santo dentro de você e viver em paz, né? Saber que seu passado foi resolvido, seu futuro está garantido, como diz o pastor Abel. É maravilhoso, isso traz uma paz e uma certeza, né, do amanhã que nenhuma coisa desse mundo pode trazer. Então, assim, eu agradeço muito, né? Agradeço
a minha esposa principalmente, porque resistiu e orou ao longo desses anos. O meu cunhado que me convidou, né? O irmão dela que me convidou, ele veio servir aqui. Ele é legendário em Cuiabá, veio servir no primeiro top, ele me convidou, agradeço ele também, honro a vida dele, né? E agradeço tudo que Deus tem feito em minha vida. Então, assim, a graça que Ele tem derramado sobre minha vida é maravilhosa. Meus líderes espirituais, minha família, assim, eu sou suspeito para falar tudo que Ele tem feito em minha vida. E eu não mereço, né? Nem um décimo do que Ele tem feito em minha vida. Se eu puder, de alguma forma, retribuir, né? Toda a graça derramada sobre minha vida e a vida da minha família, eu irei retribuir. E o top foi fundamental para isso, né? Essa montanha que eu subi foi fundamental para eu ter essa experiência com Deus, que eu não teria, talvez viveria a minha vida toda e não conseguiria ter essa experiência real com o Espírito Santo. E essa experiência que me fez em um ano crescer assustadoramente, me converter realmente, né? Enquanto com Deus, ser mais dedicado à igreja, à minha família, às minhas filhas. Então, é um ano de transformação na minha vida, um ano e pouco, um ano e meio, né? A gente pode falar. E eu espero que essa transformação continue, né? Porque eu sou filho amado. Eu sei que Ele está me abençoando. Amém, meu irmão, amém. Continuamos não dignos de desatar as suas sandálias, né? Nós somos indignos, essa graça é constrangedora, nos deixa de bochecha rosada muitas vezes, né? Quando eu olho a minha arrogância, a minha empáfia, a minha insensatez, né? Eu preciso me curvar diante desse Deus grandioso, né? Minha mente não consegue contemplar o que é a grandiosidade de Deus. Eu aceito por fé que Ele me amou, que Ele me resgatou. E um ponto interessante que o Dr. Júlio falou é as mulheres, né? Eu quero agradecer todas as mulheres, as ladies. Obrigado pela vida de vocês. Vocês são fundamental nesse processo. Inicia um processo na montanha, mas que nem o Dr. Júlio falou, às vezes essas mulheres elas estão de joelho dobradas há anos, décadas, às vezes orando pelos seus maridos. E eu tenho a plena convicção de que, por intermédio da oração e da postura das mulheres, Deus tem feito uma grande obra na vida dos homens. Obrigado pela vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu me lembro de Jesus na cruz, abandonado por todos os discípulos, com exceção de João, que permaneceu. Mas todos os discípulos abandonaram quando Jesus estava vivendo o maior do seu ministério, porque Ele não veio aqui nesse mundo senão para sofrer numa cruz. Essa era o ministério de Jesus, mas a hora que Ele estava vivendo o esplendor do seu ministério, todos vazaram e permaneceu as mulheres. As mulheres estiveram ali quando Jesus ressuscitou, as mulheres estavam no sepulcro, as mulheres são participativas. O Legendário não tem preconceito com relação às mulheres, muito pelo contrário. Nós honramos a vida dessas mulheres, as mulheres são uma base, né? E às vezes quando nós falamos que a mulher é o auxílio, muitas mulheres podem olhar e falar assim, esse negócio de auxílio aí é coisa de gente machista, mas a palavra diz que Deus é nosso auxílio. Aí você imagina, né? A mesma palavra utilizada tanto para Deus quanto para as mulheres. Então as mulheres de forma alguma são inferiorizadas ou são diminuídas, né? As mulheres, elas são fundamentais nesse processo. Que Deus abençoe a vida delas. Obrigado por fazer menção às mulheres. Quero finalizar essa live reforçando isso e te pedir mais uma vez que você não saia dessa live sem dar o seu like, né? Manda aí nos grupos do WhatsApp, nos ajuda a fazer essa mensagem chegar mais longe, porque a gente está aqui falando das nossas experiências, mas se você aí do outro lado não patrocinar esse movimento, e o patrocínio que eu quero dizer aqui não é dinheiro que você precisa pôr, é só você curtir, compartilhar, mandar nos grupos de WhatsApp que nós vamos conseguir acessar mais pessoas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus abençoe sua vida e câmbio final. Tchau!